queria, Verônica, que você começasse explicando um pouco, né, como é que qual é o teu estudo e como é que você realmente começou a fazer essa pesquisa sobre né, aí no caso do seu é sobre as pessoas que foram afetadas, né? Então, conta aí um pouquinho para a gente sobre isso. Então, nós temos uma pesquisa que vem sendo desenvolvida aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, né, da Universidade Federal de Alagoas. Então, essa pesquisa ela vem sendo feita por mim e por uma mestranda, que é a Priscila. O objetivo dessa pesquisa foi investigar a presença de adoecimento mental em pessoas vítimas da instabilidade do solo nos bairros afetados pela extração da salgema, né, que é uma mineradora que existe aqui em Maceió. E aí, nós aplicamos alguns questionários para identificar como se dava esse processo, se aconteceu e como se deu esse processo de adoecimento. Então, a gente conseguiu entrevistar 158 pessoas, a maioria eram mulheres, tá? Por incrível que pareça, a gente não conseguiu atingir o público de baixa renda, porque a gente percebeu que a maioria das pessoas que responderam aos nossos questionários eram pessoas que tinham nível superior, acima, né? Essas pessoas foram mais predominantes, então a gente percebe que o fato de ter sido uma pesquisa virtual pode ter favorecido, né, essa amostra, e as pessoas com menos acessibilidade à internet pode ter sido prejudicada por não, e isso fez com que elas não participassem da pesquisa, seria um viés nosso, mas a gente identificou dados muito relevantes, tá, para a questão do adoecimento dessas vítimas. E aí a gente identificou também em relação a deslocamento, né? A gente começou avaliando algumas variáveis, tipo deslocamento, porque a gente entende que muitas vezes as condições de vida ela acaba afetando também nesse processo de adoecimento, né? Então, como muitas pessoas moravam nesse bairro há muito tempo, a gente entendeu que elas tinham vínculos, né, de trabalho, não só de amizades ou familiares, mas tinham vínculos de trabalho também de muito tempo, de muitos anos. Então, a gente identificou também que a maioria das pessoas que foram entrevistadas por essa pesquisa, elas relataram que elas passaram a morar muito mais distante do trabalho, a partir do momento que elas tiveram que ser realocadas. E a gente entende que esse distanciamento também pode acabar comprometendo, esse deslocamento também pode acabar comprometendo o adoecimento, seja ele físico ou mental. Então, foi algo que a gente identificou também na nossa amostra. A maioria das pessoas que responderam, elas alegaram, elas relataram que moravam no Pinheiro, então a gente teve uma amostra consideravelmente maior de pessoas que residiam no Pinheiro. Nos questionários mais específicos em relação ao adoecimento mental, a gente identificou que existia um número considerável de pessoas que se enquadravam no que a gente do que a gente chama de risco para a depressão. Então, tinha um número considerável de pessoas que tinham risco para a depressão, e essas pessoas elas precisam de acompanhamento, porque esse risco para a depressão ele pode ser um indicativo de que essa pessoa tem depressão, ou pode ser um indicativo de que essa pessoa, a qualquer momento, pode ter um agravamento e evoluir para um diagnóstico de transtorno depressivo. Aplicamos também um instrumento que avalia a presença de transtornos mentais comuns. Esse instrumento ele identifica o comprometimento até onde vai o comprometimento desse adoecimento mental. Então, ele vai avaliar, através das perguntas dele, como é que está, se tem presença de insônia, se apresenta fadiga, esquecimentos. Ele fala também, ele analisa também algumas queixas somáticas, presença de ansiedade e de depressão também ele avalia. Então, a gente percebe que, ao aplicar esse instrumento, a gente também identificou um número considerável de pessoas que têm transtornos mentais comuns. Então, são pessoas também que precisam, né, de acompanhamento, e sempre que a gente fazia essa relação, né, identificava essa relação, a gente tentava entender como é que isso se dava, de acordo com a percepção deles, como é que isso se dava antes, como eles se viam antes,
né, dessa realocação e como eles se veem hoje após essa realocação, porque a gente entende que, como a saúde mental não é algo tão palpável, dá para a gente dizer o antes, como isso foi surgindo, então a gente fez esse comparativo da percepção deles e como isso se apresentava antes e como isso se apresentava depois e aplicou esses instrumentos para reforçar isso. Então, quando a gente fez esse comparativo, a gente identificou que entre o antes e o depois surgiu aí uma demanda muito maior de pessoas que procuraram acompanhamento psicológico, né? Então, se aumentou essa demanda de procura pelo acompanhamento psicológico é porque elas sentiram a necessidade e tiveram algum comprometimento emocional. Então, isso reforça também que houve, então, esse adoecimento mental. Além de aumento na demanda de acompanhamento psicológico, a gente também teve um aumento na demanda de acompanhamento psiquiátrico, então mais pessoas procuraram um psiquiatra, e aí a gente sabe que existe um estigma, um tabu muito grande por essa procura, e muitas vezes as pessoas precisam e vão adiando, então a gente consegue, eu poderia dizer que as pessoas que procuraram esse acompanhamento psicológico ou psiquiátrico são a ponta do iceberg, porque até aceitar, identificar, aceitar e procurar essa ajuda demora um tempo, né? Então, acredito que existe um número bem maior do que isso, mas a gente encontrou um número considerável de pessoas também. E o que nos preocupa também é em relação à ideação suicida, porque a gente também encontrou um número muito maior de pessoas. É lógico que no relato das entrevistas tem pessoas que já tinham ideação suicida antes, elas informaram isso, mas o número de pessoas que tinham antes e as que tinham depois aumentou muito. Então, isso também configura no adoecimento mental, e quando a gente fala em ideação suicida, a gente está falando em cuidados que devem ser realizados imediatamente, né? Porque é uma situação muito mais delicada. Então, são pessoas que precisam, sim, de uma demanda de cuidados em saúde mental. E pelo nosso estudo, a gente conseguiu identificar que houve uma piora nesse acompanhamento, caracterizado pelo aumento dele, né, nesse acompanhamento psicológico, nesse acompanhamento psiquiátrico e também no aumento no número de ideação suicida. Então, para a gente identifica isso como se houvesse uma piora no estado de saúde mental dessas pessoas. Verônica, deixa eu só te interromper um pouquinho. Vocês conseguiram, né? Você falou que foram mais moradores do bairro do Pinheiro, né? E aí foram mais... também conseguiram fazer a distinção entre sexo, né? Entre homens e mulheres também. Vocês conseguem ver essa questão em relação à renda também dessa população? Vocês chegaram a perguntar alguma coisa sobre renda? Eles tiveram uma diminuição da renda também. Mas as pessoas que responderam era classe A, classe B, tem como... Porque a gente não, no caso aí, teve pouca gente do Mutange, por exemplo, né? Uhum. Que já é uma grande dificuldade que a gente tem, inclusive, nos outros estudos. Até porque o pessoal do Mutange foi o primeiro que saiu, então eles meio que pulverizaram, assim, né? Sim. As pessoas, né? Do Bebedouro, vocês chegaram a conseguir entrevistar alguém também do Bom Parto? A maioria foi do Pinheiro. Não, do Bom Parto não. Do Bom Parto, quando a pesquisa saiu, o Bom Parto ainda não estava inserido No mapa, na amostra, isso, no mapa, e nos critérios de inclusão, a gente tinha colocado, nos critérios de exclusão, a gente tinha colocado que não entraria moradores de bairros que não tinham sido afetados, e aí isso acabou comprometendo. A gente lamentou muito ter feito isso, mas são coisas que acontecem, né? Não tem muito que... E me diga uma coisa, só para a gente sintonizar no tempo, assim, a pesquisa ela encerrou quando a coleta, né? Porque eu lembro que ficou até um prazo grande, assim, de coleta de dados. A gente estendeu essa coleta ao máximo que a gente pôde, porque a gente precisava de uma amostra maior, porque apesar da gente ter entrevistado 158 pessoas, quanto mais pessoas a gente entrevistasse, mais seria consistente os nossos resultados. A gente não pode inferir esses achados nossos, para todos. Mas se a gente conseguisse mais pessoas, a gente iria ter uma possibilidade maior de fazer isso. Mas aí a gente estendeu o máximo que a gente pôde pelo tempo e a gente não conseguiu. E aí, quando foi mais ou menos em setembro do ano passado, a gente finalizou, né? Achou que não adiantava mais forçar, né? Porque a gente percebeu que não ia mais conseguir, e aí a gente fechou o instrumento, e aí começou a ver as análises e escrever o artigo.